o sucesso, eu fico imaginando o que passa na cabeça da pessoa que veio assistir, né? Imagina que deve ter gente que deve vir aqui e falar assim, vamos ver o que esse cara vai falar lá, programando sua mente para o sucesso. E deve ter gente que deve ver esse tema e deve falar assim, vou sair de lá hoje pronto para o sucesso. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, que eu comecei a estudar um pouco a respeito de programação neurolinguística, de psicologia. Como que eu comecei a estudar isso? Eu fiz faculdade de educação física e terminei a faculdade e eu pensei, cara, eu quero trabalhar com atleta de alto nível. Então o meu foco era preparar atletas para serem campeões olímpicos, para serem campeões do mundo. E aí eu comecei a estudar método de treino, eu fui a fundo nisso. Fiz pós-graduação em treinamento esportivo, fiz especialização em musculação, estudei fisioterapia, que eu percebi que muitos atletas, por treinar muito forte, tinham muitas lesões. E eu fui estudando tudo que eu podia a respeito de organização de treino e de parte física, porque eu acreditava que para um atleta ser campeão do mundo, ele precisava ter o quê? Ele precisava ter o físico, ele precisava ter o melhor físico, o melhor preparo físico. E quanto mais eu avançava nos estudos, eu comecei a perceber que o que diferenciava o primeiro lugar do segundo lugar era a preparação psicológica. E eu me matando para estudar o físico, e quando eu percebi que realmente o que fazia a diferença do primeiro para o segundo era a preparação psicológica. E foi aí que eu tomei a decisão de começar a tentar entender um pouco de psicologia, o que fazia, qual que era o detalhe que fazia a diferença do campeão para o segundo lugar. Porque o treino físico, uma vez descoberto, e a Rússia era muito forte em descobrir, em lançar técnicas de treino e metodologia de treino, uma vez descoberto, essa informação ela expandia para o mundo inteiro muito fácil. Mas o que fazia a diferença, volto a afirmar, era a preparação mental, a preparação emocional. E aí eu comecei a estudar um pouco de psicologia, aí eu comecei a entender um pouco de programação neurolinguística, aí eu comecei a estudar a cabeça de pessoas bem-sucedidas. Comecei com atletas, porque o meu foco era estudar, trabalhar com atleta, mas aí eu comecei a ter curiosidade de conhecer a cabeça de pessoas bem-sucedidas em outras áreas. Vou ficar bem preso aqui, Em outras áreas. E aí eu comecei a perceber que pessoas bem-sucedidas em áreas diferentes tinham padrões de pensamentos iguais. E aquilo me deixou muito curioso, eu comecei a ir a fundo. Então, como que eu quero começar? Olha isso aqui, desaprendizado. Na vida, um dos maiores desafios é aprender a desaprender. Recentemente eu vi um post que eu achei sensacional, que dizia assim: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, e sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, com a velocidade de comunicação, com a velocidade que a tecnologia está proporcionando para a gente se comunicar, se você ficar um segundinho parado, você já ficou para trás. Você precisa estar disposto a desaprender. Eu lembro quando eu comecei a chegar na vida adulta, e eu comecei a formar alguns conceitos que para mim eram muito verdade, que eu trazia de coisas que eu tinha vivido. E hoje eu vejo que tem coisas que para os mais velhos é uma verdade absoluta, que para mim é um absurdo. Então eu acho que se você realmente veio aqui, para quem veio realmente com o intuito de sair daqui com alguma coisa que possa colocar em prática na sua vida para começar, pelo menos que comece a andar em direção ao sucesso, a primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a desaprender, a reprogramar sua cabeça, a ver com outros olhos. Para mim, a melhor maneira de você fazer isso é você tentar sair um pouco da situação. Quando você tiver certeza absoluta de alguma coisa, tira o pé, sai um pouco da situação e pensa. Tenta ver outro lado, tenta visualizar outra possibilidade. Porque eu já tinha ouvido essa frase, para algumas pessoas eu acho que é ok, legal, entende o que eu falo, mas eu tenho certeza que ouve isso e acha um absurdo. Não existe verdade absoluta. Tem gente que pensa, não, existe, 2 mais 2 é 4. Tem gente que sempre tenta dizer que existe uma verdade absoluta. Cara,
Tem até matemática hoje em dia dizendo que mesmo na matemática não existe verdade absoluta. E esse é o maior desafio. Você está disposto realmente a desaprender, a reprogramar, a ver com outros olhos. Eu acredito que se todo mundo partir desse princípio básico, que é bobo, eu tenho certeza que tem gente me ouvindo aí repetindo, pensando, nossa, mas eu já entendi isso. Mas, cara, é uma coisa que você precisa ouvir várias vezes para realmente tomar a decisão de fazer, de sair um pouco da sua verdade, começar a ver outras verdades, começar a entender um pouco mais quem está do seu lado. Olha isso, ó. A mudança de mentalidade é o primeiro passo a caminho do sucesso. Se você realmente assumir a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida e parar de culpar terceiros, você vai começar a caminhar para o sucesso. Eu falo isso, tem gente que pensa assim, isso aí é lógico, eu sou o dono da minha vida, eu que controlo a minha vida, eu que controlo as minhas ações, mas amanhã está falando, aquilo não deu certo por culpa de fulano, aquilo não deu certo por culpa de ciclano, eu não sou bem sucedido porque o meu chefe não me dá espaço. A regra é igual para todo mundo, basta você fazer a diferença para começar realmente a caminhar para o sucesso. Olha isso, ó. Programe a sua mente para o sucesso. Olha lá embaixo, ó. O que eu acho legal você prestar atenção hoje? Com certeza, a maioria dos slides e das frases que eu falar, você já ouviu. Mas eu acho que a grande sacada aqui que é você tentar pegar um insight e usar essa frase, entender ela e assimilar ela de outro jeito. Porque se você parar para pensar, a informação, todo mundo já ouviu em algum momento coisas relacionadas ao sucesso, a ser bem sucedido, mas a grande sacada é você realmente mudar esse padrão de pensamento. Então olha essa frase aqui, ó, parece boba se você bate o olho. Não é obra da casualidade, mas sim da causalidade. As pessoas que são bem-sucedidas em todas as áreas, volto a afirmar, tiveram padrões de comportamento, padrões de ação. E uma delas é não colocar a culpa em terceiro, realmente assumir a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Olha isso, ó. Como começar a mudar padrões pré-formados da nossa mente. Isso é um exercício, precisa ser feito diariamente. É igual motivação, é igual musculação, é igual qualquer coisa. É algo que você tem que se propor a fazer todos os dias. Eu gosto demais de fazer isso na hora que eu acordo e na hora que eu durmo. Todos os dias eu comecei a acordar de 5 a 10 minutos mais cedo e comecei a ouvir áudios de mentores, de pessoas bem-sucedidas. Eu gosto muito de ouvir, para quem já faz parte do projeto, com certeza conhece um pouco mais, Jim Rohn, Zig Ziglar, Anthony Robbins, Les Brown. Eu baixei esses áudios, eu tenho no computador, eu baixo na internet, eu escuto todos os dias de manhã. Eu coloquei essa obrigação, eu acordo um pouco mais cedo e começo a ouvir. Se eu acordo às vezes um dia mais chateado porque aconteceu alguma coisa, além de um áudio, eu costumo colocar uma música animada de manhã. Olha que bobeira, parece uma bobeira. Todo mundo talvez já tenha tido a vontade de fazer isso e fez por 3 dias e depois entrou na rotina. Então, chama isso para sua vida, faz esse teste. 1 ano. Assume a responsabilidade de todo dia que você acordar, ouvir um áudio positivo, ouvir uma música animada no carro indo para o trabalho ou no telefone, para você ver se em 1 ano você não vai começar a mudar os seus padrões de pensamentos. Pensamentos geram sentimentos que geram resultados. Domine os seus pensamentos e seja senhor da sua vida. Só que a grande sacada, volta a bater nessa tecla, é a disciplina de você se manter fazendo isso. O que foi falado aqui, acredito que 99% da sala já ouviu. Mas quem fez isso por 1 ano, todos os dias? Tem alguém que fez isso por 1 ano, todos os dias? É a minoria das pessoas que faz. Então volta a bater naquela tecla. Olha aquela frase como parecia boba lá atrás. Não é obra da casualidade, mas sim da causalidade. As pessoas de sucesso todas arrumaram uma ferramenta para se motivar diariamente. A maioria das pessoas espera que os outros os motivem. Se motive. Motivação é intrínseca. A primeira vez que eu vi isso de um cara, eu pensei, ele era meu chefe, e a gente estava pleiteando um aumento de salário. E aí no final da reunião ele falou assim, motivação é intrínseco, você tem que se motivar. Você está cobrando da empresa um negócio que a gente não tem que oferecer, a gente já paga o seu salário. No dia eu fiquei pé da vida. Falei, esse cara está viajando. Esse cara está viajando, mas hoje, olhando para trás, passando por isso, eu vejo claramente. Antes eu tinha uma visão de empregado. Qual que é a visão de empregado? Você quer que o seu patrão faça tudo, resolva a sua vida, pague o seu salário? Pô, mas eu me dedico tanto para ele. Quando você começa a pensar com a cabeça de patrão, quando você se coloca na situação, pô, vou montar um negócio.
Puta cara folgado, já paga o salário dele, o cara não se mexe, trabalha 8 horas, vai para casa, eu continuo com o pepino depois que ele vai embora. Bato na tecla, mindset, detalhe, exercício todos os dias. É preciso reprogramar a sua mente, eliminar todos os preconceitos que o impedem de ver o sucesso. O primeiro passo no caminho para programar a sua mente é determinar por que você quer ser bem-sucedido. Eu acho que esse é um mal da geração de hoje. Os mais antigos, quem tem mais de 40, 45 anos aí, tenho certeza que já olhou e pensou, essa juventude aí não sabe o que é da vida, né? Eu vejo... Não se entrega, Mar. Não se entrega. Mas é verdade. Eu tenho convivido. Hoje, o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho de liderança, onde eu atuo com muita gente. Tem bastante jovem no meu grupo. Gente com menos de 25 anos. Eu vejo que os caras não sabem o que querem na vida. Eles estão muito aqui, ó, presos no presente. Só quer saber de ter um benefício, um momento prazeroso, uma situação agradável. É importante, se você realmente quer ser bem sucedido, é legal que fique claro que talvez você não queira, talvez você esteja feliz onde você está. Isso aqui não é uma obrigação, mas para quem realmente quer ser bem sucedido, isso é uma obrigação. Você precisa ter um porquê forte, você precisa querer muito. Se você, olha isso, se você tem uma motivação, um sonho ou um porquê suficientemente grande, poderá realizar qualquer coisa que determinar em seu coração e na sua mente. Então vamos pensar por alguns exemplos de porquê aí. Qual é o seu porquê? Por que você quer ser bem sucedido? Acho que a maioria das pessoas pensam ali na primeira coisa, ó, dinheiro. Eu vejo muita gente, eu tenho sentado com muito menino de 25 anos, 28 anos, que começa o nosso projeto e fala assim, cara, mas por que você começou o nosso projeto? Porque eu quero ganhar muito dinheiro. Legal. O que você sabe a respeito do dinheiro? Nada. Nada. Não sabe nada de investimento, não sabe nada de educação financeira, não entende nada de investimento, não entende nada de mercado, não tem experiência profissional nenhuma. As pessoas, elas querem muito, mas, ouvi uma outra frase também outro dia, que as pessoas querem o perfume das flores, mas ninguém está disposto a pôr a mão na terra. Então, qual que é o seu porquê? É dinheiro? Então, você precisa entender como funciona o dinheiro, como funcionam as relações comerciais, como funcionam as pessoas, como é a cabeça das pessoas bem-sucedidas. Eu coloquei algumas variáveis aí de dinheiro. Muita gente foca no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E eu, quando comecei o projeto, meu foco era também ter muito dinheiro. Mas foi mudando, olha isso aqui, ó. Depois eu comecei a entender que eu não queria o dinheiro. Eu não queria o dinheiro para ter que nem o seu Patinha lá, tio Patinhas, uma caixa forte e ficar mergulhando na moeda. Eu queria poder desfrutar do que o dinheiro me oferece. O que eu queria? Eu queria poder ter uma vida boa lá embaixo, ó, bem-estar, qualidade de vida. Então eu comecei a entender que se eu queria ter qualidade, bem-estar, eu precisava me dedicar não em ganhar dinheiro, mas em construir uma situação que me proporcionasse renda residual. Eu passei por esse processo. Quando eu comecei, meu foco era 100% no dinheiro. Hoje meu foco é me envolver em alguma atividade comercial que me proporcione renda residual. O que é renda residual? É você fazer um trabalho por um tempo e continuar a ser remunerado, podendo diminuir a sua empreitada, a sua jornada de trabalho, ou literalmente parar. Então começou a ampliar minha cabeça. Não sei se vocês estão conseguindo perceber como a gente sai do micro e começa a ter uma visão mais madura das relações comerciais, das pessoas, da comunidade, da população, dos negócios. Eu comecei a ver alguns negócios que eles poderiam me gerar muito dinheiro, mas eles não me gerariam renda residual. Eu seria escravo daquele trabalho. Para eu me manter ganhando dinheiro, eu precisaria manter a minha força de trabalho, 8, 10, 15, 20 horas por dia, X horas semanais, meses, não teria férias. E aí, é isso que eu queria? Não, então o que eu queria não era dinheiro. Então, como a gente começa a refletir e realmente se propõe a chegar num objetivo, como a gente consegue? Eu estava focado no dinheiro e eu trabalhei 10, 12 anos da minha vida com muita força. Abri mão de férias, trabalhava bastante, dormia 5 horas. E eu comecei a ganhar um dinheiro interessante, comprei meu apartamento, comprei meu carro, comprei minha moto, mas eu estava indo distante do que eu queria, porque eu não queria o dinheiro. Eu queria o que ele pode me proporcionar se eu tivesse envolvido numa atividade que me gera renda residual. E eu vejo hoje muito isso. Muita gente que tem um objetivo, mas que não é exatamente aquilo, que realmente não parou para refletir. E a pessoa está trabalhando muito e caminhando forte na direção errada.
Eu vi isso acontecer na minha família. Eu tenho um tio que, aos 40 anos, caiu essa ficha para ele, eu conversei com ele, ele tinha corrido 20 anos na direção errada. E agora ele se via sem força de fazer um ajuste e ir na direção certa. Então, é legal que hoje a gente faça essas reflexões. Para quem realmente quer ir para algum lugar, para quem quer algo a mais, faça essa reflexão. Eu quero isso, mas por que você quer aquilo? Vai a fundo, não tenha preguiça. Nessa correria do dia a dia, a gente tem preguiça de ir a fundo nos pensamentos. Eu adoro essas frases, né? Eu tenho um aplicativo de frases, todos os dias eu leio uma frase. Eu odiava isso quando eu entrei no projeto. Quem já me viu falar a respeito disso sabe, eu odiava essas frases prontas. Eu chamava isso de autoajuda. Hoje eu tenho pena de quem chama essas frases motivacionais ou essas frases de autoajuda e satiriza. Essas frases, se você olha realmente com carinho para elas, elas têm ensinamentos muito, muito valiosos. Outra frase que eu ouvi outro dia é: o ser humano nunca esteve tão hábil em lidar com o meio externo, internet, telefone, manusear as coisas, e tão inábil em lidar com o meio interno. Antigamente as pessoas elas tinham mais momentos reflexivos. Hoje em dia ninguém se permite refletir, parar, analisar, repensar, traçar uma nova meta e ir em direção a ela. Então, se eu puder, o meu foco quando eu preparei essa apresentação era tentar de alguma maneira ajudar você a parar, refletir, repensar, ajustar a sua vela e começar a ir no caminho certo, nem que seja só o primeiro passo. Então eu acho que se todo mundo aqui hoje realmente tomar a decisão de fazer essas duas ações que eu falei, por um ano, todos os dias de manhã, separar 10, 15 minutos para se motivar, refletir um pouco mais a respeito dos seus objetivos e decupar ele. Eu quero isso, mas por quê? Legal, por causa disso. Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Por causa disso. Eu, quando entrei nessa corrida do dinheiro, eu acabei abrindo mão de algumas amizades. Abri mão de algumas amizades. E no meio do caminho eu vi que aquilo estava me fazendo falta. E aí eu dei uma ajustada e continuei no meu foco, mas eu tentei me reaproximar de alguns amigos. Às vezes, uma amizade que você abre mão aí por 10 anos por causa de uma meta, você pode nunca mais voltar atrás, porque muda. Então, eu sei que algumas pessoas estão pensando, a amizade verdadeira dura para a vida inteira, eu sei disso. Mas experimenta pegar um amigo, pensa em algum amigo que era muito seu amigo na escola, que vocês tiveram caminhos diferentes e você tentou se conectar a ele e era praticamente impossível. Vocês viviam em mundos completamente diferentes. Então é legal prestar atenção nisso. Olha lá, foco e determinação. 90% é distração. Isso daí, eu e minhas frases, hein, pessoal? Vou falar várias frases hoje. Eu ouvi uma frase do Kelly Slater outro dia. Kelly Slater é um surfista profissional, foi 11 vezes campeão mundial. Cara, bem sucedido ou não? Muito. Então eu acho que alguma coisa ele sabe para passar, né? E aí os caras estavam fazendo uma matéria a respeito de onda grande. E aí questionaram ele, estavam questionando vários surfistas. Mas você sente medo? E todos eram categóricos em dizer: eu sinto medo antes de entrar no mar. Os caras todos falavam que às vezes no dia anterior, à noite, todo mundo ficava no quarto, tenso, etc. E aí questionaram o Kelly Slater: e por que você entra no mar? Ele falou assim: porque eu percebi que na maioria dos casos a gente sofre por antecedência. Quando você vê a onda vindo, levantando, quem surfa sabe do que eu estou falando, aquilo te dá uma sensação de que você está ferrado. Que o negócio vai te chacoalhar e que você vai morrer afogado e que você não vai conseguir sair dali. E aí quando a onda vem e te pega, que você tenta dar o joelhinho e fura, fala aí, você vai ver 10 segundos. 10 segundos que a onda te chacoalhou. Qualquer pessoa que treina no mínimo consegue fazer 10 segundos de apneia. Uma onda grande, 30 segundos. Qualquer pessoa que treina um pouco faz tranquilamente 30 segundos de apneia. E por que morre? Descontrole emocional. Descontrole emocional. Eu lembro a primeira vez que um amigo foi para o Havaí, ele voltou, eu falei: e aí? Cara, você não acredita, eu cheguei primeiro dia, estava entrando no canal, eu vi uma série entrando, fiquei meio com medo, remei de lado, parei, sentei, de repente me desce um gordão gigantesco, desceu lá embaixo, cavou, pôs para dentro do tubo, andou, viu que ia fechar. Geralmente quando a gente vê que vai fechar, o que a gente faz? Acelera um pouco e sai para não tomar o caldo. O cara viu que ia fechar, fez assim, ó, abriu os dois braços, deixou fechar, tomou um caldo, demorou 30 segundos, saiu gritando: e voltou pro fundo. Ele falou: tô no Havaí. Nas aulas de trás me desce uma menina de biquíni, sunguinha. Ele falou: mano, peraí, o que é isso? Aqui, ó.
O que faz a diferença de pessoas bem-sucedidas ou não, disciplina e foco, mindset, programe a sua mente para o sucesso. 90% é distração, 10% é foco. Na maioria dos casos, a gente sofre por algo que a gente não tem controle. Você pode fazer alguma coisa a respeito? Não. Segue em frente. Você pode fazer alguma coisa? Posso, eu tenho esse caminho e esse caminho. Assume o caminho e vai embora. Fica olhando para trás. Não fica chorando leite derramado. Determinação, qual é a sua meta? O que você vai fazer para alcançá-la? No projeto, vou usar um pouco do exemplo do projeto. Algumas pessoas sentam na minha frente e falam: quero ser muito rico com esse projeto. Show de bola. Vamos organizar a sua agenda semanal. O que você pode fazer na semana? Segunda-feira, segunda-feira eu vou futebol com os meus amigos, não dá. Terça-feira tem o Big Brother. Quarta-feira eu preciso estudar para a aulinha de inglês. Quinta-feira é vôlei. E aí, o que você pode fazer? Sexta-feira, 2 horas da tarde eu posso trabalhar. A sua meta tem que ser coerente. O que você quer? A maioria das pessoas querem uma coisa aqui em cima, e o que você está disposto a fazer? Coerência na meta e o quanto você está disposto. Eu, nos meus 33 anos de vida, eu nunca conheci algo que realmente valesse a pena com pouco esforço. A maioria das coisas que você consegue com pouco esforço, se vão com pouco esforço. As coisas que realmente valem na vida, a gente precisa realmente se esforçar para fazer. Tem alguém com Nextel aí na frente? Nextel dá interferência, hein? É o teu? É o meu, né? Se tiver alguém com Nextel puder desligar, ele dá interferência. Ah, o seu? Estava tocando o seu. Vou ligar aqui para não dar interferência. Muito bom. Bora, segue. Determinação é a capacidade de decisão. Olha isso, ó. Ela aponta para a personalidade de pessoas firmes em seus propósitos. Está associada a traços fortes, como convicção de desejos, alvos fixados e planos bem definidos. Pessoas determinadas desconhecem frases como: não posso, isso não é para mim, não tenho condições financeiras e assim por diante. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse projeto. Eu já falei essa história, não sei quem já ouviu. Quando eu entrei aqui no projeto, a gente foca demais em você pensar positivo. Quando eu entrei no projeto, a gente tem o hábito de dar uma reclamadinha de vez em quando. É gostoso, né? Não faz bem. Às vezes você tem uma coisa que está te incomodando, você dá uma reclamadinha, parece que alivia, né? Aí eu ia lá, dava uma reclamada, sei lá, por exemplo, pô, tá difícil, hein? Aí virava alguém e falava pra mim assim: mas vai continuar difícil se você pensar assim. Pô, esse cara não sei o quê. Então, vai continuar assim se você pensar assim. Aí um dia eu fiquei pé da vida, falei: pô, mas deixa eu reclamar um pouco, cara, não pode reclamar nada então agora mais. Eu não conseguia visualizar o aprendizado que eu estava tendo ali naquele momento. As suas palavras, lembra? Pensamentos geram sentimentos. O que você fala é a maior expressão de um pensamento. Você está verbalizando, você está materializando algo. E eu estou me controlando. Brasileiro gosta de falar palavrão, né? Às vezes até a gente brinca que o cara é meio gayzinho quando não fala palavrão, né? Eu estou me policiando para não falar palavrão, eu estou me policiando para não falar palavra negativa. Presta atenção nisso, parece bobeira, mas se policia, arruma uma estratégia para diminuir, combina com alguém que convive com você. Quando você falar alguma coisa negativa, paga R$1, paga alguma coisa. Isso faz diferença, falar um palavrão, isso é uma coisa, mas você precisa ter disciplina para conseguir mudar. Porque eu tentei algumas vezes até conseguir. Uma vez, aí depois, meu saco essa porcaria, falar um palavrãozinho de vez em quando é bom pra caramba. E falava, aí depois tá bom, vai. Aí eu fui, até que eu tô quase conseguindo, de vez em quando escapa. Mas eu percebi que eu comecei a mudar o meu ciclo de pensamento e as coisas começaram a acontecer de maneira diferente. São detalhes, é no detalhe. As pessoas que são bem-sucedidas, elas não fizeram grandes coisas, elas fizeram pequenas coisas repetidas vezes. O sucesso ele está no detalhe, na meta diária. É aí que mora o sucesso, é no detalhe. E a gente acaba pecando nos detalhes. Olha isso, ó. Paciência e persistência. Projetos bons de vidas, aquilo que eu falei lá atrás. Qualquer coisa boa leva tempo. Nada que é bom demais é curto, é do dia para a noite. De 2 a 5 anos é o mínimo para você realmente ter resultado. Persistência. Quem começou uma dieta e parou, sou personal, sabe quando que termina a dieta? Quando bate a primeira fome.
Bateu fome, o cara esquece a dieta. Bateu fome, já era. Deu uma bobeadinha, deu aquela fome. Mas a primeira coisa que está na frente: persistência, disciplina. O sucesso está nos detalhes. Detalhes. Se mantenha motivado. Tome uma decisão, mantenha essa decisão pelo tempo necessário. Para de pular de galho em galho. Vai até o fim. Assume a responsabilidade. Olha isso, ó. Sonhar é ver hoje o futuro desejável. Eu aprendi uma frase nesses meus 3 anos aí de envolvimento com o empreendedorismo, que, você tem que ver uma coisa antes da maioria. Você vê uma coisa depois que a maioria já viu, já não é mais novidade. É aí que está o segredo. É você aprender a ver algo que vai acontecer. É você desenvolver a sua sensibilidade de perceber as coisas. Tem muita gente que quer muito aquela coisa comprovada, palpável. Deixa eu ver isso aqui. Mas é mesmo. Já tem gente que faz. Já fizeram. Então, sonhar é ver hoje o futuro desejável. Olha essa frase, ó. Sonhar alto é o primeiro passo. Ops, passei. Sonhar alto é o primeiro passo para levantar voo. Quais são os teus sonhos? Quem nunca ouviu falar a respeito de quadro dos sonhos? Levanta a mão, sem sacanagem, só para eu saber. Todo mundo já ouviu falar? Já ouviu falar de quadro dos sonhos? Mãe do Rames já, né? Você tem? Quem nunca ouviu falar? Eu demorei 1 ano ouvindo as pessoas falarem: faz o seu quadro dos sonhos, 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 testa, não custa nada, põe lá. Eu pus tudo. Outro dia eu fui na casa do Matheus, lá de Porto Alegre, cheguei no quadro dos sonhos dele, a sala dele estava parecendo uma oficina de mecânica, assim, tinha umas mulheres no quadro dos sonhos. Matheus, você transformou aqui numa oficina, no mecânico, cara? O que é isso aí, essa mulherada de biquíni? Aí ele falou assim: não, cara, que eu quero namorar uma mulher bonita, treinada. Eu coloquei vários aqui no quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é seu, põe o que você quiser, mas põe alguma coisa lá. Você vai ver que funciona. Olha essa frase que boa. Quem sonha, planeja. Presta atenção nessa frase. Aquelas frases que numa batida de olho é boba, mas se você presta atenção, ela é boa demais. Quem sonha, planeja. Por que é importante planejar? Para não fracassar. Ninguém planeja o fracasso. Fracassam por não planejar o sucesso. Programe a sua mente para o sucesso. O sucesso está nos detalhes. Estabeleça seus alvos. Olha as frases. Quando seu coração decidir o alvo, sua mente projetará o mapa para alcançá-lo. O que determina a nossa motivação são os sonhos que possuímos. Muita gente confunde ambição e acaba colocando uma conotação negativa para a ambição. Eu fico com pena de quem não quer nada mais. Tô bem aqui, tô satisfeito, tá bom demais. Ou reencostado. É isso, gente, pelo amor de Deus. Tem que estar sempre buscando algo a mais. Transforme seus sonhos em metas, né? Sonho acordado, ó. Meta é o que eu tenho que aprender a fazer para materializar os meus sonhos. Um pouquinho por dia, todo dia. Esse é o segredo do sucesso. Vamos checar as metas, ó. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Dentro do nosso projeto, a gente tem muito esse papel de mentor. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco isso, né? Então, você aprende algumas coisas e qual que é a sua função? Ensinar para as pessoas. Todo mundo aqui dentro do projeto, quem não faz parte ainda, conversa um pouquinho com a pessoa, você vai ver que todo mundo tem um mentor. Eu tenho os meus mentores, cada um tem o seu mentor. São pessoas que a gente se espelha para a gente seguir. Então, eu tenho tentado ser o mentor de muita gente, eu gosto de fazer esse trabalho. E eu vejo que muita gente bota uma meta de longo prazo. Eu quero daqui 3 anos, sei lá, ser milionário, eu quero isso, eu quero aquilo daqui 3 anos, ou eu quero estar em tal patamar. Mas as pessoas não sabem exatamente o que elas precisam fazer para chegar naquele patamar. E eu já testei várias estratégias e já passei por várias situações de pessoas que vinham com outras propostas de como você traçar a meta. Então tem gente que vem e fala que você tem que escrever detalhadamente o que você vai fazer daqui por 1 ano. Aí eu fui lá e falei, beleza, então eu vou ter que fazer isso, blá, blá, blá. Todas as vezes que eu fiz essas metas longas, chegava no meio do caminho, acontecia alguma coisa, eu tinha que ajustar o meu percurso. Eu não consegui completar um. Aí eu comecei a falar, cara, essa porcaria de meta não adianta. Fazer meta para quê? Toda hora eu tenho que mudar.
Para mim, o que mais funciona é meta diária. Cara, o que eu vou fazer nessa semana? Segunda eu vou fazer isso, terça aquilo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Chega na sexta, no sábado eu já começo a programar a próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para mim, o que mais funciona é meta diária. Então, o que você faz todos os dias em busca do seu sonho, em busca da sua meta? Se você fica mais de uma semana sem fazer nada, não estou falando só de profissão, pode ser qualquer coisa, pode ser relacionamento. Eu quero arrumar um marido. O que você faz para arrumar um marido, além de... Qual que é a santa casamenteira? Santo casamenteiro, além de andar com Santo Antônio e ficar tentando pegar buquê no casamento. O que você faz? Outra coisa que tira muito as pessoas, e isso daqui, eu ouvi uma frase também que tem tudo a ver com isso daí, ó. As pessoas, muita gente desiste por medo de fracassar. A maioria das pessoas age com medo de perder do que com vontade de ganhar. O medo é um negócio que trava. E tem uma frase que a gente usa demais, que é a ação cura o medo. Nada melhor do que você agir para curar o medo. Cara, eu tenho medo disso. Tá bom, eu sei que se eu começar a fazer isso aqui, uma hora eu chego lá. Passo a passo. Elimine o lixo mental. O que cria nossas limitações são as mensagens negativas instaladas em nosso cérebro. Medo. Vou indicar um livro para quem gosta desse assunto. Inteligência Positiva. Eu não sei quem já leu esse livro. Tem alguém que já leu? Inteligência Positiva. Antigamente a gente acreditava que uma pessoa inteligente era uma pessoa que tinha muita facilidade em assimilar informação e que sabia muito a respeito de um assunto específico. Isso era considerado uma pessoa inteligente há um tempo atrás. Hoje em dia a gente começou a perceber que tem pessoas que talvez não tenham muita habilidade para decorar uma informação, ou que não saibam de um assunto específico, muito específico. Saiba muito, seja PhD num assunto, mas que sabe muito a respeito de vários assuntos e que tem inteligência emocional, que é uma pessoa equilibrada, que sabe lidar com vários tipos de pessoas, que você sabe o que esperar dela, é uma pessoa que ela é estável. Você não fala com ela hoje, amanhã ela está te xingando, depois ela te ama, depois ela te odeia, hoje ela grita com você, amanhã ela te ama, hoje ela é corintiana, amanhã ela é palmeirense, hoje ela fala isso, amanhã ela fala aquilo. Nesse livro, ele fala que os nossos medos, e isso todo mundo tem, vem através do instinto de sobrevivência que está impregnado em nós seres humanos. É legal a gente conseguir se visualizar nos nossos ancestrais. Como que seria? A gente moraria na selva. Você estaria andando e a qualquer momento aparece um leão e te come, uma onça, um elefante e te atropela. Então você está programado para pensar, prever qualquer coisa negativa. Então você está andando na mata, ouviu um barulhinho no mato, o que você faz? Você corre para salvar a sua vida. Você não vai lá ver, deixa eu ver o que é o leão. Então a gente, por mais que você fale, tem gente que fala, eu não tenho medo de nada. Mentira! Isso está instalado no ser humano, o medo, e é o que faz as pessoas cada vez agirem menos, por medo de se expor. Falar em público é o maior medo das pessoas. Eu morria de medo de falar em público. Eu quase fui reprovado na minha faculdade porque eu morria de vergonha de falar o TCC. Eu sabia tudo da matéria, mas na hora de falar lá na frente eu travava. Eu quase fui reprovado. Só que aí eu comecei a me expor, pouco por pouco, falar para uma, falar para duas, falar para 5. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Quem tem medo de falar, ou quem nunca teve a oportunidade de falar em público, vocês não fazem ideia o bem que é, o prazer que é, você conseguir falar, se expressar de maneira clara e ver que as pessoas estão ouvindo e te entendendo. Isso gera um prazer. Geralmente quem começa a falar em público, começa a viciar nisso, começa a querer sempre, porque é uma sensação prazerosa quando você consegue dominar o assunto e a situação. O medo bloqueia a gente demais, olha isso, ó. Cada um colhe na vida o que semeia na mente. Vou ter que acelerar um pouquinho para terminar. Cada um colhe na vida o que semeia na mente. Faz sentido com tudo que eu estou falando, né? Olha isso, ó. Os pensamentos são forças. Cada onda de pensamento agenda e atrai o que se assemelha. Quem souber dominar os seus pensamentos, saberá governar a sua vida.
Parece um pouco mais do mesmo, né? Mas é que volta a bater nessa tecla, tá no detalhe. Você precisa ouvir a mesma coisa de vários jeitos diferentes, até você falar, nossa, agora eu entendi. Quem nunca passou por isso? Ouviu uma coisa, ouviu outra, aí de repente ouve um terceiro falando a mesma coisa que o seu pai ou o seu amigo falou. Nossa, top! Caramba, mas eu já falei várias vezes para você, amigo. Só que você precisa ouvir várias vezes, porque cada vez isso bate de um jeito. Quem já leu um livro 2 vezes? Outro dia eu estava relendo um livro. Eu falei, não é possível, os caras mudaram a edição, tem outra coisa, eu não tinha isso aqui no livro. Eu não tinha visto isso, como assim? Eu que estava preparado para assimilar melhor essa informação. Então, é importante, é por isso que eu repeti alguns pensamentos aqui de forma diferente. Olha isso, ó, a hora mais crítica. Esse é o momento que determina o nosso sucesso ou fracasso. Na hora crítica. Eu ouvi uma frase também de um cara aqui no projeto que ele falou assim, cara, a gente nunca passou por uma aprovação realmente para ser testado. É na hora da dificuldade que você vê quem é quem está do seu lado. Na hora que está tudo bom, na hora que está tudo subindo, na hora que está todo mundo se dando bem, é só alegria. Imagina a hora que a coisa começa a ir para baixo, em relacionamento, em trabalho, é aí que você começa a ver quem chama a responsa, quem realmente assume a responsabilidade, quem está disposto a se desenvolver, a ajudar os outros e começar a fazer. Então, quando você se vê numa situação de dificuldade, qual é a sua postura? A maioria das pessoas começam a se esquivar, a fugir. É legal você realmente, na hora da dificuldade, chamar no peito. Eu brinco que eu sou linha de frente, pego o facão e entro no mato. Como programar sua mente para o sucesso? Finalizando, para a gente conseguir resumir o que eu falei. Então, primeiro, palavras. Palavras. Sua boca determina o seu futuro. Quem fala tem uma ideia, quem crê tem um ideal, quem persegue tem uma realização. Audição. Preste atenção nas coisas que você se permite ouvir. Preste atenção nisso. Muita gente vê um jornalzinho sanguinário e acha que tudo bem, só estou me munindo de informação, eu preciso saber o que está acontecendo na vida. Cara, foge de coisa negativa. Eu gosto de filme de terror porque é legal, foge. Coisa negativa, foge. Não se permita ouvir coisa negativa. Não se permita, as realizações que temos estão diretamente ligadas às pessoas que escolhemos ouvir. Ouça pessoas de sucesso e reproduza essa linguagem, visão. Tudo que focamos cresce. Vou terminar com uma frase que exemplifica um pouco melhor isso. Olha esse exemplo aqui, E não pare, tem um acentinho lá no e não pare até concretizar o seu sonho. Olha essa mulher, Gabriela. Isso aqui é da Maratona de 84. Essa é uma imagem famosa. Acredito que a maioria das pessoas aqui já viu ela andando lá. Olha isso aqui. Isso aqui é a maior prova de determinação. Perseverança ou a falta dela diante das dificuldades determinam o nosso sucesso ou fracasso. Se vamos continuar perseguindo nossos sonhos até vê-los nascer ou se vamos abortá-los e desistir. Quem já viu aquela fotinho que tem um cara cavando uma mina de diamante e aí falta só um trisquinho para ele chegar na mina de diamante e o cara desiste e vai embora? Existe uma pesquisa muito grande que fala que a maioria das pessoas desiste bem próximo de chegar no seu sonho. Olha isso, obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo. Essa frase é boa demais, né? É isso, galera. Aí tá meus contatos. De vez em quando eu posto umas frases de autoajuda, para quem não gosta, umas frases motivacionais. Quiser me acompanhar lá no Face, Instagram, minha página, eu vou dar um tempinho aqui, 5 minutinhos, e a gente vai falar um pouco desse projeto, que eu acredito que foi o que me trouxe e que me jogou nesse universo para eu começar a buscar cada vez mais melhorar como pessoa e conseguir alcançar os meus objetivos. Valeu? Obrigado, boa noite.